Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Voltando ao Assunto. A gente vai falar hoje do episódio 7. Gente, é um dos primeiros episódios que a gente fez. Por quê? Porque a gente começou o canal quase no fim do ano, né? E a ideia que a gente teve foi falar sobre as resoluções de ano novo. Você já fez sua lista de resoluções de ano novo? Você já pensou assim, o que você quer fazer em 2023? Nesse episódio, a gente conversava sobre o seguinte, não exatamente sobre as resoluções, mas sobre por que a gente não consegue cumprir essas resoluções de ano novo. Hoje eu fui andar de bicicleta com a Trícia, a nossa amiga, ela já tá com a lista dela pronta. Eu confesso que a minha, quando eu vi a dela, eu falei, nossa, eu preciso parar para pensar. Mas a primeira coisa mesmo foi pensar, nossa, como esse episódio é útil. Porque é um episódio que todo fim de ano eu falo, nossa, lá vamos nós de novo. Afinal de contas, né? Por que a gente faz a resolução e depois não consegue cumprir? Esse era o tema, né? E é legal porque a gente sempre fala para as pessoas voltarem nesse episódio e dessa vez voltamos nós, né? Eu, eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouco do que a gente discutia naquele episódio, por que a gente colocou Podemos, algumas podemos. questões, né? Podemos. Eu vou falar uma frase que é marcante, que eu nunca mais esqueci. O eu que promete não é o eu que cumpre, que vai cumprir a promessa. Essa foi uma das coisas que a gente falou lá. E depois, eu acho que isso foi muito marcante. E a outra coisa, o que mais que a gente falou lá? Não, a gente falou sobre o eu, né? A gente falou bastante sobre. Eu acho que tinham duas coisas para pensar sobre isso e duas coisas do que fazer Ah, é, com isso. isso, Tá bom, mas né? vamos Então, assim, primeiro pensar. acho que a primeira coisa para pensar é nessa inconstância do eu, né? A gente tende a pensar o eu como algo que dura no tempo, que dura no espaço, né? Uma coisa que a gente tem domínio, que a gente Eu ia falar que tem conhece. controle, né? Assim, Isso. eu sou eu faço essa lista e eu tenho controle sobre mim e, portanto, sobre Não, a eu tô lista, fazendo né? a lista, eu tô fazendo a lista, né? Óbvio Ah, que eu vou lembrei! cumprir Lembrei, a frase no quadro novo era no a quadro frase. novo, O quadro novo? Olha que ato falho! ano novo. Pô, eu li ali ano novo, ó. A frase era aquela frase do Freud: o eu não é senhor em sua própria morada. Uhum. Que é uma frase misteriosa para quem está entrando em contato pela primeira vez, mas ela fala justamente disso, né? Você acha que é você que é dono dessa casa que se chama de eu, né? Isso. Não, Pero no. assim, o eu é uma instância do psiquismo bastante. Quer dizer, eu acho que o narcisismo cumpre uma função muito importante na construção, na constituição do eu, né? E o narcisismo é uma marca do eu, né? Então é muito difícil, eu acho, num primeiro momento, a gente se acostumar com essa ideia de que a gente não domina o nosso eu, que a gente não controla o nosso eu e que o nosso eu é quase uma coisa, quase como fumaça, assim, uma coisa meio efêmera que some e aparece, né? O exemplo que eu lembro que a gente falava naquele episódio era dos dias da nossa vida que a gente não se lembra, mas que ainda assim são impactantes, foram impactantes, são marcantes e determinam quem nós somos hoje, né? Mas quanta coisa que a gente não vai se lembrar. Faz um teste rápido assim, você tenta lembrar o que você almoçou há 2 semanas, muito difícil a gente lembrar, né? Por acaso alguém pode até lembrar, mas não vai lembrar um outro dia, alguma coisa que aconteceu, né? Assim, tem muita coisa que escapa. E são essas coisas que vão constituindo o eu, né? Mas eu acho que tem uma força dentro da gente que faz a gente acreditar muito nessa instância, né? E a própria psicanálise ensina que tem uma parte do nosso eu, né? Se a gente pensar topicamente os lugares na nossa mente, tem uma parte do nosso eu que está mergulhada no inconsciente, que a gente não vai acessar nunca e que é muito importante que esteja lá, né? Então, mas você usou o verbo, né? Você falou assim, a gente precisa se acostumar com essa notícia. Eu usaria vários verbos, assim, do tipo, a gente precisa se acostumar, a gente precisa descobrir, porque é uma notícia que não tá no mundo. Eu só fui descobrir essa notícia trabalhando com você. Eu não fazia ideia disso. Então, a gente precisa se acostumar, ou primeiro precisa descobrir, depois se acostumar. Eu acho que tem uma parte assim, você precisa aceitar, né? Aceitar que isso é isso, porque, não, peraí, como assim? Eu não controlo, eu não sou dona de mim, ou eu, assim, então, aceitar também acho que era um bom verbo para essa notícia. Eu acho ainda,
a gente conversando aqui agora, a gente fez esse vídeo há 4 anos. Eu acho ainda espantoso que isso seja assim. Eu não passo meus dias pensando assim, eu passo meus dias pensando que eu sou eu, que eu tenho um eu, que isso é uma outra coisa que a gente falava no vídeo, você tem vários eus, não, pelo amor de Deus, né? Gente, essa parte eu acho que a gente tomou assim bastante livre para poder pensar, então, já que o eu tem muitas dimensões que a gente não conhece, então por que não pensar que ele tem muitas dimensões ou muitas manifestações de si? É como se ele tivesse vários eus mesmo, né? Se a gente tivesse vários eus. E aí a gente falava disso, né? Assim, o meu eu que vai trabalhar não é o mesmo meu eu que foi ver jogo da Copa, né? São comportamentos diferentes, são sentimentos diferentes, são sensações diferentes, são energias postas em funções diferentes, né? Então, no entanto, a gente tem a impressão de que é a gente ainda. E isso fala muito do nosso narcisismo, não do nosso eu, né? Enfim, mas uma coisa não se separa da outra no fundo, né? Mas eu acho que isso é muito mais uma questão narcísica do que uma questão da gente ter real contato com o nosso eu, que é uma coisinha dentro desse psiquismo gigantesco que a gente tem e de muita coisa que precisa funcionar para parecer um eu. E, sobretudo, para parecer um eu na forma como a nossa sociedade exige que ele aparece. Exige, né? E que a gente exige também, né? Então, tem muita coisa por trás funcionando, tem muita coisa acontecendo para esse eu existir. E esse é o nó, o X da questão, de por que é tão difícil sustentar uma resolução de ano novo. Eu decido hoje que amanhã eu vou acordar, vou fazer dieta, vou fazer exercício, vou ser uma pessoa melhor. Primeiro aborrecimento do dia, eu já sou a pior pessoa de novo, eu já desconto na comida, eu já desisto da academia, eu já esqueço, eu já me distraio, né? O eu é muito distraído. A gente a gente não se dá conta das motivações que levam a gente a escolher determinadas resoluções. É no final do ano que a gente faz um balanço da vida, que a gente pensa o que a gente fez nesse ano, que a gente pensa no que nós gostaríamos de fazer para o próximo ano. E a gente começa a fazer esse ajuste de contas, e aí motivado por um remorso, uma culpa, uma esperança, alguma coisa, a gente entra num estado motivado e faz um monte de decisões. Mas a gente não conta que, de repente, quando o ano começa, a vida começa, a gente é sugado de novo por todas as demandas, por todos os compromissos, a gente se cansa, a gente se desmotiva. E aí esse eu que está lá lidando com o dia a dia, ele vai, né, não é mais o mesmo daquele que estava motivado naquele momento de balanço. Fez o balanço, beleza. Passou o ano, esse balanço fica pro fim do ano de novo, Mas né? não tem também assim uma fantasia de que o ano novo vai renovar tudo? Não faz parte também, tem uma né? idealização, né? Uma idealização, Eu acho que é uma fantasia, uma idealização. É uma fantasia nossa achar que a gente vai decidir, vai fazer. A gente vai decidir, quem sabe, né, a gente faz alguma coisa. Acho que a gente fala até do Bachelard, né? Eu me lembrei disso agora, assim. Acho que do Bachelard a gente fala no outro vídeo, aquele os recomeços, é esse que você tá lembrando? Eu não sei, mas revendo nos vídeos para fazer esse episódio hoje, eu me lembro que em algum momento a gente cita o Bachelard, e agora eu me lembrei de uma coisa que ele fala, né? Ele diz que um evento, um acontecimento que não tem um recomeço, ele não existe. Ele é alguma coisa que acontece no tempo e desaparece. Ele não vira uma história, ele não vira uma duração, né? Então, as coisas, para existirem, elas precisam ter recomeços. Ele diz que o momento de início mesmo é o segundo momento. Tipo, é recomeço no sentido de repetição, precisa se repetir. De retomada de um investimento de uma energia, de uma retomada de uma intenção, de uma retomada de um movimento, de uma construção, de uma materialização de alguma coisa, né?
Enquanto você estava falando, eu só vou voltar um pouquinho, porque você estava falando dessa coisa assim, tipo eu, né? E aí tem um monte de coisa atrás. E eu lembrei quando a gente começou esse trabalho que a gente faz das relações simplificadas, a gente levava aquele relógio antigo, né? E aí, contando aqui para vocês, era o seguinte, a gente falava assim, olha, uma coisa você tá vendo, ó, são 3 da tarde. E esse relógio antigo dava para tirar a parte da frente, a gente vê um mecanismo atrás, né? E eu acho que isso era um jeito, uma metáfora importante para dizer, olha, tem muito mais por trás, né? Porque essa é uma notícia que a gente, de novo, né, em geral não tem ou não pensa sobre isso. O que mais que tem por trás desse mecanismo que é a gente, né? E a grande pergunta, né, dessa história, e pensando isso do bachelar, é assim, por que alguns esforços nossos eles acontecem de novo, isso considerando que o eu não vai mandar em nada. Tá. E pensando em Aceita. todo esse mecanismo que tem por trás para fazer isso tudo funcionar. Se é esse mecanismo que realmente determina os nossos passos, por que alguns esforços nossos eles se repetem, se mantêm e constroem uma duração e outros eles deixam de existir? Você tem a resposta para isso? Por que tem alguns... Ou você só está fazendo uma pergunta hipotética? Não, é para a gente agora pensar. Eu quero saber. Por que tem alguns momentos da nossa vida que não se repetem e desaparecem da memória? Pedaços do nosso eu que são acontecimentos fortuitos, que não vão se repetir, vão ser esquecidos, o nosso próprio eu vai desapegar daquilo e aquilo vai desaparecer nele próprio, e outros vão começar a se repetir até chegar num ponto de marcar um caráter nosso. Né? Você tem a resposta, eu espero. Eu também espero. Eu vou esperar a resposta chegar e eu te falo. Mas acho que mais importante do que a resposta, né, de por que isso acontece é a pergunta, o que a gente faz com isso? Como que a gente lida com isso? Né? Eu estava falando de quando chega o fim do ano, que a gente olha para o nosso ano, vê tudo que a gente gostaria de ter feito e não fez, e repete aquela resolução na lista do próximo ano, porque acho que todo mundo faz isso com uma ou outra coisa. A gente está falando um pouco disso, desses esforços que desaparecem. Né? E nesse balanço, eu acho que esse é um momento, quando eu faço essas resoluções, passa assim de uma forma muito sutil, mas passa por uma culpa ou um arrependimento de não ter conseguido esse ano. E aí eu me julgo, e aí eu falo que ano que vem eu tenho que fazer melhor para eu não ter de novo esse desconforto que eu estou tendo esse ano. Então, para mim, às vezes, colocar uma coisa numa lista dessas, talvez não fale daquilo que eu gostaria de, ou daquilo que eu realmente vou fazer, mas daquilo que está me deixando desconfortável. Tipo o chicotinho, superego ali, cobrança, como a gente já falou, não voltando ao assunto aqui antes. E aí tinha uma dica que a gente dava Vamos pra dica, pode ir. No episódio, que era, pega leve com você mesmo. Se perdoa. Se perdoa, né? Se perdoa. Eu acho que a outra falava um pouco de uma coisa assim, como que no presente você se prepara para o seu eu futuro, né? Como que você se relaciona hoje com esse eu que virá. E como que esse eu que virá se relaciona com esse eu que passou. É tipo estabelecer uma relação de boa vizinhança. Eu me lembrei da minha prima Cláudia, que ela uma vez contou que estava com problema de formiga em casa. As formigas andando na casa toda, ela botava remédio, fazia... Aí um dia ela descobriu de onde as formigas saíam. Então todo dia ela ia lá e botava um pouquinho de açúcar do lado da saída da formiga. Que aí elas não rodavam a casa toda. Elas saíam, pegavam açúcar e voltavam. Genial! Né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Legal, a formiga ela tem um simbolismo do infinito. É mesmo? É. Olha. Representa a eternidade, o infinito, essa coisa que não acaba nunca. E é um pouco essa forma de lidar com os nossos múltiplos, infinitos eus. Estabelecer relação de boa vizinhança. Se no futuro eu vier me cobrar porque eu não cumpri uma coisa que eu prometi no passado, então eu preciso olhar mais para o meu incômodo do que para a minha não cumprimento. Senão é um desgaste de energia, né? E uma frustração. Você fala de novo, mais um ano vai começar e eu não fiz isso e aquilo. Você vai ficar se sentindo derrotado, vencido por você mesmo, né? E tudo bem, né? A gente pode aceitar essas derrotas e aprender com elas, né? Mas assim, tem que ser muito carinhoso nesse processo, porque não é um processo fácil.
Bom, naquela época que a gente estava começando o canal e, enfim, a gente falou sobre isso, mas hoje eu daria mais uma dica, assim, para a gente terminar aqui esse episódio. Eu também tenho uma. Ah, você também tem uma? Então eu vou falar a minha. Você quer falar a sua primeiro? Fala a sua primeiro. Tá bom. Não, a minha é a seguinte, você criou o jogo do bem-estar, o Simplificador 1. E eu jogo há 5 anos esse negócio. O jogo do bem-estar, gente, vocês podem olhar lá, se eu não me engano, é o vídeo 5, o vídeo 6, esse jogo você pode baixar de graça do nosso site. Inclusive, o vídeo 5 ou 6 chama Disciplina do Eu, né? E é um jogo que é um cuidado com a alimentação, com o exercício físico, o sono, etc. Eu acho que desde que eu comecei a jogar, o que eu tô percebendo aqui? Eu não tenho mais esse estresse do fim do ano de falar, eu devia ter feito mais. Não, essa parte básica, eu tenho vontades para o ano, fazer alguma coisa diferente. Mas aquele básico, ginástica, academia, alimentação, eu não passo mais esse sofrimento. Então fica aqui a dica para você dar uma olhada nesse jogo. Esse jogo não é para você, esse jogo é para o seu eu. É para você disciplinar o seu eu. Então, dá esse jogo de presente para o seu eu. Bota ele lá nas caixinhas e ele vai começar a te responder, vai dar respostas positivas. Legal, essa é uma boa dica. Só agora, te ouvindo, pensei, nossa, essa parte eu pulei jogando esse jogo. E qual a sua dica? É que assim, eu acho que de lá para cá, né, a gente teve uma pandemia no meio do caminho. Bom, né? Vamos falar sobre isso? Né? E eu acho que a minha dica é considere o imponderável. Considere aquilo que você não vai controlar. Né? Você pode ter todos os melhores planos, os mais realistas do mundo. O imponderável acontece e os seus planos vão por água abaixo. E isso é dolorido. Né? Porque a gente faz um investimento, né, numa intenção e depois a gente tem que desinvestir. Né? Freud falava que ninguém desfaz um investimento libidinal de bom grado. Né? Dói, não. Agora que eu já tô toda colocada ali, que eu apostei nisso. Você botou o seu amor, sua intenção, sua vontade, né? Tudo isso, né? É investimento libidinal, investimento de energia que movimenta. E essa retirada ela é dolorida. Então, uma forma de lidar bem com essas coisas é considerar o imponderável. Pode surgir uma pandemia, pode surgir uma guerra, pode acabar a água, pode... Pelo amor de Deus, vamos ter um 2023 sossegado. Por que os favor. nossos sofrimentos sejam a saída da Copa, né? Assim, uma coisa, tudo bem. Aliás, né? Tá bom. É isso aí, gente. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Até o próximo.